Meus nobres cartoleiros! E aí, meus amigos, vamos para a oitava rodada, né, galera? Aqui estamos mais uma vez para poder colocar as nossas máquinas em campo, apresentar para vocês o nosso Super Touro, que felizmente aí a fase começou a virar para o lado positivo. Eu fiz um mitadas e micadas da última rodada, que vocês podem acompanhar aí nos nossos vídeos do canal, onde o nosso time fez 91,98 pontos na rodada, acertamos o capitão e as coisinhas que estavam faltando aí, né, galera? E estamos subindo a nossa média também, que já foi de 55, chegou a 60, agora está em 65, e assim a gente vai nessa vibe até os tão sonhados 80 pontos, né? Então, vamos aí com bastante alegria, com bastante entusiasmo e esperança, né? Jogar mais uma rodada de Cartola FC. E quais são os grandes objetivos, né, nessa oitava rodada? A gente, enquanto não tem cartoletas, né, suficientes para poder escalar o time que a gente quiser, a gente sempre tem que estar considerando aí a valorização, né? Entretanto, nós temos jogadores unânimes nessa rodada que foram bem na última, ou na última vez que eles estiveram em campo. Então, eles não são tão boas para valorização, mas a gente também não pode deixar de ter, né? Caso, por exemplo, do Arrascaeta, que acabou de fazer 23 pontos, o Gabigol, que fez gol contra o Santos, tirou 12, poderia ter sido 20, que ele perdeu um passe, foi um passe do Isla, né? Com gol vazio, ele chutou para fora. Então, são dois exemplos aí, né? O Thiago Galhardo, que fez gol contra o Palmeiras de novo, cara, de novo, tá fazendo gol todo jogo, então também não tem como deixar de escalar o Thiago Galhardo, né? Tudo isso, né, vai fazer com que a rodada, a gente já pode deixar anotado, não vai ser boa para valorização, mesmo a gente precisando continuar valorizando, mas também esses jogadores que são unânimes a gente não pode deixar de escalar. E além disso, as demais partidas, né? Nós temos com grande favoritismo aí o Flamengo contra o Fortaleza e outros muitos favoritos nessa rodada, como por exemplo o Inter contra o Bahia, que eu dou um destaque um pouquinho maior. E os outros favoritos, que são vários mesmo, né? Coritiba é o Atlético Mineiro contra o Coritiba. Vamos fazer assim, realmente eu acho que tá nesse nível. Flamengo contra o Fortaleza, supremo favorito. Aí a gente pode considerar também o Inter contra o Bahia, o Atlético Mineiro contra o Coritiba como grandes favoritos também. E os outros que são favoritos, a gente entra naquela questão deles não terem jogadores assim bons, né, para Cartola, não terem tantos jogadores bons para Cartola e os jogos deles apresentarem pelo menos um pouco de risco, né, seja por conta do desempenho que essas equipes vêm tendo, né, no campeonato e também a própria dificuldade do jogo, né? Por exemplo, Corinthians contra o Botafogo, o Corinthians é favorito, inclusive já está o estádio oficialmente com o nome Neoquímica Arena, né? A gente pode ver aqui no Cartola. Hoje o jogo das 19 horas. O Corinthians é favorito, mas é um jogo que pode ter surpresa. O Palmeiras contra o Bragantino. Palmeiras é favorito, mas pode ter surpresa. São Paulo contra o Fluminense, mesma coisa. São Paulo favorito, mas pode ter surpresa. O mesmo vale para o Vasco contra o Atlético Paranaense e para o Grêmio contra o Atlético Goianiense, por conta do Grêmio poupar jogadores, né? Foi eterno enquanto durou, não durou uma rodada, né? O Grêmio tendo partidas boas aí pra gente poder confiar nos seus jogadores e o Renato Gaúcho cogitar aí jogar com time misto. Acabou de acontecer isso, então o Grêmio pode ter vários desfalques aí contra o Atlético Goianiense. O time é favorito, mas para Cartola a gente acaba não tendo como confiar, né? É como eu tentei explicar antes de apresentar esses jogos, né? As equipes são favoritas, mas ou não vem num grande momento, né? Ou os jogos apresentam um pouco de risco, ou a gente não tem boas opções de Cartola desse time que é favorito. O jogo entre Sport e Goiás, e até mesmo Ceará e Santos, né?
a gente já não consegue analisar quanto a favoritismo, né? E Sport Goiás, além de ser um jogo sem favorito, é uma partida que eu deixo descartada aí para Cartola. E o Ceará e Santos tem jogadores bons para Cartola, mas é um jogo mais imprevisível também da gente avaliar, porque o Ceará está num bom momento, né? E o Santos tem aí, por exemplo, o Marinho voando, né? Inclusive boatos aí de que o Marinho poderia ser poupado, né? Enfim, mas por enquanto ele tá provável, né? Então são jogos aí mais complicados. Deu para entender, meu povo? Então, Flamengo lá em cima, o grande favorito da rodada, Inter e Atlético Mineiro consideravelmente muito favoritos. Aí você tem a lista com Corinthians, com Palmeiras, com São Paulo, Vasco e Grêmio como só favoritos, né? E no caso do Grêmio não tem jogadores bons aí para Cartola, ficando descartado completamente Sport Goiás, e podemos considerar alguma coisa aí de Ceará e Santos por terem bons jogadores de Cartola. Então, tudo isso nos leva para uma rodada bem diversificada. Nós temos algumas posições aí no Cartola em que a gente vai acabar deixando bons jogadores de fora, mas não necessariamente jogadores que são uma unanimidade. Eu não vejo essa rodada tão loteria quanto aquela segunda rodada, onde o time que a gente escalasse, a gente sairia com a sensação de que montou um timaço, que é isso aí mesmo, que vai imitar. Dessa vez, a gente consegue ir vendo entre os jogadores que são boas, né, para a rodada, alguns critérios que nos levam a tomar uma decisão um pouco segura. Então, a gente escalou o time da forma que a gente vai apresentar para vocês. Não deixamos, né, de citar que estão ficando bons jogadores, né, de fora, que a gente não deixa de recomendar, porque realmente podem ir bem, podem imitar, nada impede, né? Porém, alguns critérios que nós adotamos, né, que nós entendemos, fizeram com que a gente escolhesse os jogadores que a gente escolheu e sem muitos arrependimentos. Então vamos nós, sem mais delongas, a escalação do Super Toro. Tem no gol o menino do Flamengo, Gabriel Batista. Ele está escalado porque a rodada eu não achei tão boa para goleiros, né? Ele é o cara aí com maior possibilidade de ter SG na rodada e até mesmo também de fazer pelo menos uma defesa difícil, né? É uma coisa que a gente espera bastante e que deve acontecer, viu? Caso o Flamengo tenha mesmo o SG contra o Fortaleza. Então, Gabriel Batista é o nosso goleiro. Nas laterais, aí vai começar. Como que é o esquema aqui, meu amigo, do nosso sistema defensivo? Eu tinha escalado Pedro Jeromel. Como o Jeromel não vai jogar e eu não quero dobrar nenhum defensor, por exemplo, eu poderia dobrar defensores do Inter, indo com Cuesta e com Saravia, como poderia dobrar defensores do Palmeiras, indo com Vinha e indo com o Gustavo Gomes, poderia dobrar defensores do Atlético Mineiro, indo com Arana e indo com o Júnior Alonso, mas vocês entendem, né, como a rodada está bem diversificada e esses times são favoritos, mas os jogos apresentam um pouco de risco, né? Eu preferi mesclar, viu? Fazer uma boa mescla, colocando um jogador de cada equipe. A ausência do Pedro Jeromel me levou a ter 2 SGs do Flamengo. E o Flamengo a gente já consegue confiar um pouco mais, né? Pelo grande favorito que é contra o Fortaleza. Então, junto com o Gabriel Batista, nós temos na lateral o chileno Isla. O Isla que acabou de chegar aí, tem dado assistências, né? E acontece que as suas pontuações têm sido um pouco abaixo do que ele deveria fazer, mesmo dando essas assistências. Por exemplo, ao invés dele fazer 10, ele faz 8, ao invés dele fazer 5, ele faz 3, faz 4, né? Como ele tem começado, mas é aquele negócio, o cara tá dando assistência todo o jogo. E nessa partida o Flamengo tem grandes possibilidades de ter o SG, né? Então eu entendi que o Isla é um jogador fundamental e que eu não queria deixar de fora. É o nosso primeiro lateral aí. O segundo lateral do Super Toro é o Vinha, que vai marcar o Arthur nesse jogo aí contra o Bragantino, né? Eu tenho visto nas últimas partidas os laterais do Palmeiras tendo boas pontuações.
Foi assim contra o Bahia, foi assim contra o Internacional. Acontece que no final desses jogos o Palmeiras sempre perdeu o SG, que deu uma descompensada aí total, né, na nota dos seus laterais. O Mike também está num bom momento, só que o Mike não vai ter muita gente para ele marcar, não. O Vinha vai ter o Arthur aí, que a gente tem visto não está na sua melhor fase, né? Ainda não conseguiu engrenar nesse Brasileirão. Então, o Vinha, ele vai ter essa responsabilidade. Por conta disso, eu tenho ele como um coringa, né? Na minha escalação. Outras opções, como a gente falou, o Saravia, mas a gente não vai dobrar esse G do Inter. Tem o Arana, que a gente não quer dobrar esse G do Atlético. Tem o Fagner. O Fagner já é de uma partida ainda um pouco mais complicada, né? Com um risco um pouco maior aí, pela fase, né, que o Corinthians tem passado, né? Tem ganhado algumas partidas, mas tem tropeçado bastante. E o Botafogo, eu não acho um adversário tão descartável, né? Tão imprestável, né? O Botafogo, ele pode trazer complicações para o Corinthians nesse jogo. Então, por conta disso, o Fagner é boa, né? O que a gente tá falando aqui desde o começo, mas eu preferi não ir tanto por esse lado. Aí na nossa zaga nós temos Victor Cuesta e, por fim, o Júnior Alonso, né, do Atlético Mineiro, que vai pegar aí um Coritiba, né, com o Galo sendo favorito, mesmo fora de casa. O Júnior Alonso, que ele tem bons desempenhos, né, um cara para desarmes, né, deu assistência no jogo contra o São Paulo. Então nós vamos confiar aí nele, torcendo para que ele nos dê uma boa pontuação, né. Seria o Pedro Jeromel, mas o Jeromel acabou ficando de fora, né. Então a gente acabou descartando o Grêmio aí, que é favorito no seu jogo, mas não tem jogadores de cartola aqui pra gente. Meio de campo, Arrascaeta, unanimidade, tirou 23, vai desvalorizar, não interessa. Arrascaeta a gente trata como unanimidade. Thiago Galhardo, unanimidade também, tá fazendo gol todo jogo, como é que deixa de fora, né? E ainda mais na posição que ele tá jogando, né? O principal atacante aí do Inter, né? Então a gente com ele no time é como se jogasse com 4 atacantes, né, no Cartola. Então esses dois nem tem muito o que pensar, a gente pode estar escalando aí com tranquilidade. O nosso terceiro meia, aí para terceiro meia a gente tinha uma chuva de possibilidades, né, galera? Por exemplo, vou começar pelos jogadores que eu não escalei. O Luan é uma boa no jogo Corinthians e Botafogo, né? Ele já entrou, já fez gol. Isso é uma coisa que eu sempre valorizo, vocês veem aqui. Todo jogador que eu coloco, eu observo se ele está pontuando, que é o caso do Vinha. Eu observo se ele já fez gol em algum momento, né? Como, por exemplo, eu já escalei o Sassá, mesmo não tendo dado certo, mas ele já teve um momento positivo. Então o Luan, ele se encaixa nesse quesito. Qualquer meia do Internacional, né? Tem o Patrick ainda, tem o Bosquilha. Qualquer meia do Flamengo, né? Tem o Everton Ribeiro também, muito bem recomendado. No Vasco, o Felipe Bastos, ele já fez gols, né, nesse campeonato, então acaba sendo sempre uma boa. O Palmeiras tem bons meias também, né? Só que o Palmeiras tem aquela questão do Vanderlei Luxemburgo, que a gente nunca sabe quem joga, né? Então é complicado. O Atlético Mineiro também tem bons meias. E entre todos, o Ceará tem o Fernando Sobral numa fase boa. Também é uma boa opção aí para a rodada. Então, a terceiro meia tá uma loteria, viu? O que a gente fez? Escalamos o Benítez. O nosso terceiro meia é o Benítez, meio-campista do Vasco. O que a gente levou em consideração? A sua média de desarmes nas suas 6 partidas no campeonato é de 4 desarmes por jogo. E além dele ser, então, bom para as antigas roubadas de bola, ele é o camisa 10 do time. O Atlético Paranaense também está numa fase muito ruim, mas muito ruim. O time não está jogando absolutamente nada. E o Vasco, ele está ainda num bom momento, apesar de não ter mais conseguido os resultados. Mas é um time que não tem deixado de lutar, a gente tem visto isso nos jogos do Vasco, né? Conseguiu agora um bom empate fora de casa contra o Santos.
Então tudo isso me levou à decisão de escolher o Benítez aí como terceiro meia do Super Toro. E quanto ao ataque, o ataque também tem das suas loterias, apenas de unanimidade nós temos o Gabigol, que é mais uma vez o capitão do Super Toro. E eu espero que isso não seja uma zica, né? Porque o Gabigol ele tem uma curiosidade, né? Nós escalamos ele 3 vezes de capitão, nas 3 primeiras rodadas ele não fez gol. Aí quando a gente parou de escalar ele de capitão, ele começou a fazer gol contra o Grêmio, contra o Botafogo e contra o Santos, que a gente nem escalou ele, né? Aí teve uma partida agora contra o Bahia que ele foi poupado e nessa 8ª rodada o Gabigol volta ao nosso time aí como capitão, mas não tem jeito, né, galera? Apesar dessas coincidências aí negativas, né? Da gente ter colocado já ele de capitão, ele nunca ter feito gol. O Flamengo é aquela situação, não tem como a gente fugir da lógica, né? Correr muitos riscos. É o grande favorito da rodada, o Gabigol, o principal centroavante hoje do futebol brasileiro, ainda não deixou de ser, mesmo ainda não tendo engrenado esse ano da forma como jogou ano passado, né? Então a gente vai continuar nesse pensamento e estamos aí com o Gabigol no nosso time. Segundo e terceiro atacante, vamos de novo àquela listinha dos jogadores que a gente não escolheu. Jô é uma boa, Marinho logicamente é uma boa, porém a gente vai dessa vez arriscar que ele vai ter um jogo mais complicado, né? E a gente preferiu outros jogadores ao invés dele. Nós temos no Bragantino e Palmeiras atacantes dos dois times. O Arthur, né? O Arthur não tá jogando nada, né? Não tem feito nada. Mas é sempre a esperança aí do Bragantino, né? E do lado do Palmeiras tem o Luiz Adriano, que tem feito golzinho de vez em quando, né? Isso aumenta a confiança nele. São Paulo e Fluminense tem o Luciano. O Luciano, boa demais para a rodada. A gente poderia ter escalado, mas escolhemos outros jogadores ao invés do Luciano. Mas quem for com ele está muito bem recomendado, assim como o Jô e o Marinho, né, até agora. O atacante do Internacional é o Galhardo, se é que você me entende. Aí a gente pula o Vasco, vocês vão entender por quê. No jogo do Grêmio a gente infelizmente está descartando por Cartola, né? Porque o Renato Gaúcho pode poupar o time todo, a gente acaba não podendo correr muitos riscos, né? Sport Goiás é um jogo descartado para Cartola e Coritiba e Atlético Mineiro a gente também pula. Por que eu pulei o Atlético Mineiro e o Vasco? É porque estão aí os nossos outros 2 atacantes da rodada. Herman Cano, pela primeira vez no Super Toro nesse ano de 2020, o matador cruzmaltino, o cara que depende de um toque na bola para fazer gols. Ele é muito estilo do Marco Ruben. Vocês lembram que uma vez analisaram que todos os gols do Marco Ruben pelo Atlético Paranaense, ele não dava mais do que 2 toques na bola também, e o Cano tem essa característica. É um jogador que se posiciona bem demais da conta, bem demais. Esse jogo, por exemplo, contra o Santos, ele não foi cogitado, né, para escalar aqui no Cartola e ele fez gol. Contra o São Paulo ele também não foi muito cogitado e fez 2 gols também. E no jogo contra o Fluminense, que ele foi muito escalado, quem não assistiu o jogo não vai lembrar desse lance, até porque acabou só passando em melhores momentos, né? Mas teve um escanteio pro Vasco que ele se posicionou no segundo pau e a bola chegou ali direitinho para ele, só que ele não conseguiu dominar a bola, não conseguiu bater de primeira, e isso acabou salvando aí a vida do Fluminense, né, do goleiro Marcos Felipe. Então, o cara se posiciona bem demais, ele é matador, e dessa vez, bem-vindo, Herman Cano, ao nosso time. Tomara que você mite bastante aí para nós, meu amigo. E o terceiro atacante é o Eduardo Sacha, do Atlético Mineiro, o Galo, que para mim é muito favorito nesse jogo, né? O Coritiba tá numa fase ainda horrorosa, tem feito partidas ruins demais, e o Atlético Mineiro tem aquele abafa, né? A marcação alta do Jorge Sampaoli, o time joga mordendo o adversário, consegue muitas vezes recuperar aí a posse de bola. Contra o São Paulo, o primeiro gol foi desse jeito, né? Tomaram a bola do Tietê, aí o